voltamos aqui para mais uma correção. Apostila do primeiro ano, primeiro bimestre, módulo 8. O assunto é cinemática. Página 103, exercício 1. Durante a Segunda Guerra, um piloto de avião norte-americano, num dado instante, verificou em sua cabine um pequeno objeto que parecia estar parado, flutuando no ar. Ao apanhar o objeto, que se tratava de um projétil disparado por um avião inimigo. O fato descrito é que acontece o seguinte, imagina assim, ó. Tinha um avião, não sei desenhar um avião, mas a ideia é essa, tá? Tinha um avião, ficou péssimo, né? Mas vai ser esse mesmo, tá? Tinha um avião andando numa direção, vamos imaginar que da esquerda para a direita. O piloto, lembrando, na época da Segunda Guerra Mundial, o avião ele era aberto. Então o piloto ele tinha acesso à parte externa, ele só usava um óculos para proteger a visão. Bom, então em um dado momento o piloto olha para o lado e ele vê um pontinho preto. Então imagina, ó, o avião está andando, sei lá, 200 km por hora. E aí ele enxerga um pontinho preto. E esse pontinho preto começa a acompanhar. Então do mesmo lado que o avião está indo, esse pontinho preto também está indo. Ele põe a mão para fora e pega esse pontinho. Quando ele vê, era um projétil. Ou seja, então alguém atirou, né? Outro avião atirou na direção dele. Qual é então a lógica que está acontecendo aqui? Enquanto o avião se desloca com uma velocidade, o projétil disparado pelo inimigo também tinha a mesma velocidade do avião. Então, pensando assim, ó, esse avião em relação ao projétil é como se ele estivesse em repouso. Mas por que eu posso pensar isso? Porque os dois estavam na mesma velocidade. Se eu estou supondo que o avião estava a 200 km por hora, então eu tenho que supor que o projétil estava na mesma velocidade. Eu tenho que procurar alguma alternativa que me fale isso. Então, letra A, do ponto de vista da física, é um absurdo pensar nisso? Não, não é um absurdo. Então a letra A está errada. Letra B, é possível? Do ponto de vista da física, é possível, desde que o projétil e o avião estejam parados em relação ao solo. Se o avião estivesse parado, ele teria caído, né? Então não dá para ser a letra B. C. Seria possível desde que o projétil e o avião, no instante considerado, tenham a mesma velocidade em relação ao solo. Então a resposta certa é a letra C. Exercício 2. Observe a tirinha abaixo. Então nós temos aqui o Garfield e o dono do Garfield. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? E aí o Garfield não responde e ele só imagina. Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Bom, o que está acontecendo aqui? John está pensando no Garfield sobre a mesa, ou sobre esse chão aqui, não sei o que é. Mas pensando no gato em relação onde ele está encostado, ele está em repouso. Mas o gato, malandramente, está pensando no movimento de rotação da Terra. O que a gente observa? Que o ponto de referência de cada um deles é diferente. Ok? Então, o que vai acontecer? Em relação ao chão, o Garfield está em repouso. Quando ele fala do ponto de rotação ou do movimento de rotação da Terra, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. E aí, o Garfield, por estar morando na Terra, ele também estaria em movimento de rotação. Ele está acompanhando a Terra, já que mora na Terra. E aí ele fala assim, ó, o pensamento da personagem, no último quadrinho, traduz a relatividade dos conceitos de repouso e movimento. Então, pensando sobre o John, ele está em repouso quando ele olha para o Garfield, né? E o Garfield, pensando na Terra, ele se considera em movimento, pensando em outro referencial. Aqui podemos atribuir a dificuldade do John em perceber a rotação da Terra. Letra A, a grande distância das estrelas? Não. Ao movimento diurno do Sol? Ao fato de a Terra possuir uma velocidade de rotação variável? Mentira. A velocidade da Terra de rotação é estável, constante. As dimensões do próprio planeta? Ou letra E, ao fato de estarmos acompanhando o movimento
de rotação da Terra. Então essa é a dificuldade que o John tem. É a mesma coisa quando você está viajando de carro. Se o carro estiver andando em linha reta a 100 km por hora, você dentro do carro muitas vezes nem percebe. Você dorme, você descansa, você nem vê que o carro está a 100 km por hora, porque você está acompanhando o movimento do carro. Exercício 3, continuando. Rafael levou o seu carro a um lava-rápido que utiliza uma máquina de escovas rotativas. Os rolos giram e se deslocam sobre o carro e o motorista permanece no interior do veículo. Num dado momento, Rafael teve a impressão de o carro ter se deslocado. Ao olhar para uma placa fixada na entrada do prédio do lava-rápido, observou que, em relação a ela, o carro não se movimentou. Então ele teve ali como referência a placa que estava fixada em um prédio. Então o prédio está em repouso, logo o carro também está em repouso em relação ao prédio. Concluiu então que, letra A, o carro deslizou devido à existência do shampoo. B, em relação à placa, o carro realizou um movimento retilíneo. Ele acabou de falar que em relação à placa, o carro não se movimentou. Então ele não realiza movimento. C, em relação aos rolos, o carro está em movimento. Aí sim, o carro está parado. Quem está indo para frente e para trás são os rolos. Mas para a física, o referencial ele pode ser invertido. Eu posso falar que o carro está em repouso e o rolo está em movimento, assim como eu posso pensar que o rolo está em repouso e o carro está indo para frente e para trás. Esse pensamento também é correto. Então, exercício 3, letra C. Exercício 4. Uma criança está sentada sem se mover em um balanço fixo a um dos galhos de uma árvore. Então, pensando na criança, no balanço e na árvore, ela está em repouso. À sua esquerda, a criança observa um maratonista que se exercita, aproximando-se. Então o maratonista está em movimento comparado com a criança, que ele está se aproximando dela com velocidade constante. Já à sua direita, ela avista a uma distância considerável um ônibus e o seu motorista. O ônibus também se aproxima. Beleza, então olha só o que nós temos aí. Ó. A criança está parada em relação ao balanço e à árvore. O maratonista está em movimento em relação à criança. E o ônibus também está em movimento. Considerando-se o cenário apresentado, é correto afirmar que, em relação à árvore, a criança está em repouso. Tá certo. E o ônibus e o maratonista estão em movimento. É isso aí. Diante do que a gente grifou, a resposta certa é essa mesmo. Em relação à árvore, a criança está em repouso. E em relação ao ônibus e o maratonista, em movimento. É isso, tá certo. Pronto. Finalizamos mais um módulo. Até a próxima.